tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a quebra de regras. Isso é dentro da ressexologia, que é a ação recicladora ou resultado renovador de romper com hábitos, costumes, usos, padrões, modelos, tradicionalismos, métodos ultrapassados e até idiotismos culturais, sem se insurgir contra o direito das outras consciências, objetivando a evolução consciencial, pessoal e grupal. A quebra de regras é a racionalidade da quebra de regras, a lógica da quebra de regras, a evolução da quebra de regra, a quebra da regra convencional, a quebra da regra fixa, a alteração dos padrões, a quebra da teoria líder, a saída do lugar comum, a investigação de novos caminhos, a marxiscidência ideológica proexiológica, os neoprocedimentos contra os preceituários jurássicos, a reforma dos regulamentos obsoletos, a mudança dos estatutos, as tolices trágicas dos livros tidos como sagrados, as loucuras das verdades absolutas, a bovinolatria, os fãs-clubes, as interpretações primárias dos textos ao pé da letra, e por aí vai. Nós falamos no fim sobre o processo que a quebra inteligente de regras obsoletas é impositiva na vida de renovação da consciência lúcida, homem ou mulher, de qualquer formação cultural, em todo o holopensene social. Você se insurge contra as regras obsoletas? A ponderação das autorreflexões preponderam em tais resoluções? Eu quero dizer que esse verbete é o 1146. Tem 4 páginas, 41 logias, tem 10 máximos. Se quiser aumentar, passar para 11, é só aumentar antagonismo, tá? Faltam só 2 aqui. Agora, nós temos aqui alguma coisa? Pergunta. É correto afirmar que para entender um pouco de coerência seria bom escrever um dicionário? Isso ajudaria? Uma dúvida que ajuda, mas agora não precisa ser um dicionário, pode ser um glossário, pode ser um vocabulário, desde que a pessoa use todas as orientações técnicas para a composição do texto, a pessoa vai começar a entender coerência. E outra coisa, muita gente não é coerente porque não é detalhista. O dicionário exige que a pessoa se torne detalhista. Uma outra coisa que pode ajudar é a técnica da enumerologia. Isso ajuda muito o processo da coerência. Porque na enumerologia tem que seguir alguma ordem para estabelecer uma listagem. Isso aí faz a pessoa pescar, garimpar, pesquisar, ciscar, até entender. Outra pergunta. Para a pessoa que tem interesse em escrever verdade de ponta, qual peso de importância o senhor dá para cada item abaixo? Mais algum item importante? Alterofilismo cerebral, através de pesquisas e leituras. Aqui seria bom colocar as anotações e também o laptop, não é isso? Empirismo através da vivência intrafísica, entrar no formigueiro com cuidado de não ficar em interprisão grupo kármico. No formigueiro a gente deve evitar de sentar nele. Entende? Isso aí é importante também lembrar. Agora, o problema todo é não se acumpliciar. Ver onde é que deve usar a OMI super, que é a omissão superavitária. Isso aqui é muito importante na vida humana. Principalmente devido às coleiras sociais do ego. Outra que ele fala, vivência multidimensional através da projetabilidade de luz. Isso ajuda. Agora, junto com isso, poderia acrescentar o EV, a TENEPS e a interassistencialidade. Isso também pode ajudar muito a pessoa.
Com o amadurecimento, nós constantemente sentimos a necessidade de refazer perguntas que anteriormente tínhamos respostas claras e que hoje não nos satisfazem plenamente. Até onde você vislumbra qual o objetivo da consciência e seu processo evolutivo? Em poucas palavras, como você define evoluir? Olha, o que eu vejo é o seguinte: eu defino evoluir como a pessoa buscando cada vez mais, com lógica, lucidez e, vamos dizer, exatidão, ela saber distinguir as coisas, ou seja, ter autodiscernimento. Agora, por que a pessoa está evoluindo? Isso aí é porque nós já embarcamos nesse processo. Quando a gente percebe, se já está vivendo, você está evoluindo. E isso não adianta a gente querer ir contra. O problema é assumir a condição do alto esforço evolutivo permanente o tempo todo. Isso é que é o caso. De modo que o melhor é procurar o autodiscernimento. Como é que é a sua lucidez? Como é que é a sua maturidade? Você faz coisas já ideais ou você ainda está muito teoricão, muito longe dessa realidade? A coisa mais séria é procurar todas as realizações produtivas ideais que sejam prioritárias para a gente no meio de uma porção de gente, quer dizer, no meio da multidão. Agora, eu quero dizer para vocês a exposição Consciência Hídrica. Isso aqui é patrocínio lá da Itaipu, mas feito pela Holoteca. É muito interessante. Vai começar no dia 25 de março agora e vai até o dia 6 de setembro. São as dimensões da água. Agora, a Holoteca do Centro de Estudo da Conscienciologia, CAEC, o Ecomuseu de Itaipu, apresenta a exposição Consciência Hídrica, as dimensões da água. Então é no Ecomuseu de Itaipu. Quando estiver pronto, eu vou dar um pulo lá para ver como é que está essa dimensão. O trabalho que foi feito aqui está bonito. Ó. É muita coisa sobre a água. Agora, Foz pode falar de água, né? Nós vivemos no meio da água. E o melhor da história, aqui não tem mar. Isso eu considero o máximo. Só tem rios. Só o CAEC tem 3 riachos, né? Isso é muita coisa. Agora, falando em CAEC, telhados brancos são solução? Aquecimento global. Estudo sugere que pintar telhas refletiria a radiação solar para a atmosfera, compensando a emissão de CO2. Mas não leva em conta quanto gás seria produzido para produzir a tinta. Isso aí, então nós vamos ver o seguinte, o que é que estão falando aqui do telhado. É uma coisa muito interessante, que é a minha opinião, é de 50 anos. Eles estão começando a entender as coisas agora. Uma campanha do projeto One Degree Less, programa do Green Building Council Brasil, para a qualidade de vida nas cidades brasileiras, veiculada na televisão, sugere que os telhados das casas e prédios sejam pintados de branco, para reduzir o aquecimento global. Você já viram a minha casa, como é que o telhado é branco? Pois é, você já viu que eu pedi aqui para pintar tudo de branco, tudo quanto era lá, por causa disso. Você já viram que eu ando de branco? Por quê? Vocês sabem? É o processo da energia. Eu já falo isso faz 60 anos. Por quê? Aqui eles estão explicando, já começaram a dar valor para a física. Olha aqui. Veiculando terno de branco para reduzir o aquecimento global. Com essa medida, a radiação solar seria refletida de volta para a atmosfera, deixando de aquecer o globo terrestre. Segundo um estudo desenvolvido pelo pesquisador Akbari Hassen, do Lawrence Berkeley National Laboratory dos Estados Unidos, a pintura dos telhados pode diminuir a temperatura das ilhas de calor nos grandes centros urbanos em 1 grau Celsius. São consideradas ilhas de calor as áreas urbanas que apresentam temperatura de 1 a 6 graus. Olha, a área urbana lá do centro da cidade de Foz para cá são 5 graus de diferença às 6 horas da tarde. Eu sei que eu já medi isso tudo pelo carro do Arthur. Eu já falei isso aqui antes. Agora, então, veja. De 1 a 6 graus. Aqui tem 5, a diferença de lá para cá.
são maiores que as áreas rurais próximas, é justamente o nosso caso. Isso é resultado da retenção e radiação da luz solar pelos edifícios e do calor proveniente do uso de energia elétrica, explica o pesquisador em seu estudo científico. Ele diz que cerca de 25% da superfície de uma cidade são cobertas por telhado. 25%. Se pintar tudo de branco, vai ter uma diminuição do calor. Foz devia ficar toda branca. Agora veja, faz 50 anos que eu falo isso. Agora, por que é que eu falo? Eu falo baseado no processo da assimilação e desassimilação. O processo preto, eles aqui eu acho que estão falando até num lugar sobre isso, que a cor preta, ela retém, e a cor branca, ela espalha, ela devolve. Aqui está, acho que já chegaram a essa conclusão já há algum tempo. Então, esse é o motivo que eu uso branco. Por quê? Eu já faço a desassimilação natural com o processo. Aqui, ó, parece que é aqui que está falando, deixa eu ver. Diz que a teoria do pesquisador norte-americano tem fundamento porque os corpos escuros absorvem a radiação e os claros refletem. Faz 50 anos que eu sei dessa história, isso é coisa antiga. Mas agora é bom a gente saber, né, que o caso é esse, vocês já ficam sabendo. Vocês aí que estão fazendo casa, pinta o seu telhado de branco, que vai ajudar tudo, o ambiente, a situação toda. Agora, gente, eu trouxe aqui hoje a Arte de Insultar, do Schopenhauer, que é em homenagem ao chefe ali. Então, eu só queria citar uma coisa que eles citaram aqui, que está no livro aqui, que foi feito. Eles compilaram a situação para mostrar esse processo da arte de insultar dele, que ele aqui está combatendo o mundo e todo mundo. Vocês sabem que o homem era pessimista, eu já falei isso aqui. Agora, vocês vão ver a maior burrada dele, a maior burrice. Schopenhauer, eu já mostrei umas besteiras dele, mas essa aqui ganhou. Olha o que é que ele escreveu. A filosofia futura. Quem quiser me superar, poderá fazê-lo na largura, mas não na profundidade. Ele é o maior cabotinho que a história já registrou. Gente, eu vou ler de novo. A filosofia futura. Quem quiser me superar, poderá fazê-lo na largura, mas não na profundidade. Quer dizer, é um boboca o cara. Agora, o que se passa? Ele não conhecia nada de parapsiquismo, por isso a gente tem que dar um desconto enorme nele, entende como é que é? Mas agora, Schopenhauer, como vocês gostam às vezes de Schopenhauer, porque não gosta de tomar chopp, de modo que é interessante pensar nesse cabotinismo. Esse aí ganhou de nós todos, viu? Bateu o recorde. Impressionante. Agora veja, ele achava que é o máximo, né? Só ele que pensava. Não é impressionante você pensar uma pessoa, põe-se na posição dele, o Mário, pensa. É impressionante isso aí. O cara escreveu uma coisa dessa. A possibilidade do filósofo errar é bem maior, porque eles falam de tudo. Então eles não, mas isso aí não dá para defender, né? Isso aí não atenua a condição de burral, do burril, de burroide dele. Não dá. Isso aí não dá. Não dá. É demais. Do ponto de vista de beocidade, você está entendendo? De loucura. Hein? Paradoxo o quê? É burrice mesmo, não tem nada de paradoxo. Isso aí não é contradição, não, é burrice. Ele está achando que ele é o dono de tudo. Na ocasião ele achava isso, hoje já está com outras ideias. Já não é mais assim. Já não se faz mais Schopenhauer como antigamente. Professor Valdo, ontem o senhor falou que não se chega à evoluciologia sem a numerologia. Podia explicar um pouco mais? Eu estou até escrevendo mais sobre a numerologia generalizada baseada nisso. O problema todo que eu vejo é o seguinte: a dispersidade, a pessoa precisa, querendo ou não, de racionalizar tudo que ela faz. Por quê? Ela já tem uma certa segurança, ela tem autodefesa, ela tem, portanto, uma certa barreira de proteção na própria vida. A partir disso, ela é praticamente obrigada a estudar mais e a pesquisar tudo em torno dela,
para poder fazer a interassistência através da condição da dispersidade. Tá certo? Para uma pessoa fazer isso, ela tem que fazer a enumeração das coisas nos mínimos detalhes até chegar lá. De início, uma pessoa que não está acostumada com pesquisa nem investigação não vai admitir isso que eu estou falando de modo algum. Isso vai parecer excessivo, ilógico, radical ou qualquer coisa. Mas, com o passar do tempo, se a pessoa adquirir a condição da dispersidade, obter isso, ela vai ver que é necessário. Como é que você vai saber das coisas sem o detalhismo? Sem a técnica do detalhismo para chegar na exaustividade. Para isso, você tem que fazer a enumeração. Como é que você vai guardar as coisas para você saber o que vem na frente, o que está atrás, o que vem na frente, o que é do meio? Só a enumeração que permite isso. Então, isso aí é praticamente, eu acho difícil de colocar uma coisa no lugar. Isso tem que ser enfrentado. Não tem jeito. Agora, com o passar do tempo, então, o que acontece com a pessoa? Quando ela começa a ver que enumeração, fazer a listagem das coisas para discernir o que interessa, que isso é importante, e ela começar a usar isso em tudo, ela começa a fazer a enumeração natural das coisas. E ela não vai ficar com um monk que fica contando os tijolos para pisar, aquele negócio todo, entende? Não é. Ela vai ver, nem também ela vai passar na rua e contar quantas janelas tem na casa. Não é isso. Ela vai contar as coisas que existem. Então, por exemplo, eu me habituei com essas coisas desde que eu estudei lá o processo da história natural, né, que era a biologia antiga. Isso foi no curso ginasial. Então eu me habituei com essas coisas. Uma vez nós estávamos subindo aí, eu falei assim, olha, eu já encontrei até agora, acho que naquele dia foi 3 tipos dessa trepadeira que tem lá. 3 tipos. E falei o tamanho que é, a coisa que é, só de olhar. Aqui, estuda a enumeração. Você está entendendo? Você vai acostumando com aquilo. Outra coisa, a enumeração ajuda você a fazer, não só, porque ela é feita pela associação de ideias, mas ela ajuda você a especificar o que vai na frente, o que vem atrás, o que é o do meio. E outra coisa também, o que é o ideal? O que é o melhor? Então você já vê as coisas mais em bloco, globalmente, por atacado. Entende? Você já fica fazendo já uma análise e uma síntese simultaneamente. Então todo o caso da hermenêutica, essa coisa toda vem. Agora veja, o desperto. Ele é levado cedo ou tarde a fazer pesquisa. Não tem jeito onde ele fugir disso. Por quê? O mais importante ele já tem na mão, que é a defesa para não receber e sofrer a intrusão externa. Então, ele consegue dominar o processo dele. Com isso, a visão panorâmica dele se amplia. Ele é muito mais tranquilo para fazer reflexão. Você entende? Não há interferência. Ele não faz assimilação negativa. Tudo se equilibra dentro dele. Então ele começa a ver tudo como importante, porque tem que estudar tudo. Agora veja, com o tempo, se ele estuda mais, ele vai chegar no estudo da serenologia. Na serenologia ele vai saber que o serenão só deixa a Terra, quer dizer, ele, você, eu e ele e o serenão, só deixamos a Terra depois de dominar tudo que tem aqui. Então ele vai ter que fazer essa pesquisa. Se é assim, a enumeração é indispensável. Agora, ninguém nunca falou isso não, hein? Quem está falando isso, essa aí é técnica minha de muitos anos. Agora que eu estou escrevendo lá o verbete para trazer para vocês. O transmentor usa também enumeração? O transmentor usa, o enumerador, eu dei até um nome para ele, porque ele é especialista nisso. O enumerador, sob esse aspecto, já está próximo a caminhar lá para o evoluciólogo. Eu não sei como é que ele é, quando ele aparecer aqui, sobre o processo da semiconsexualidade e o teleguiamento, mas em matéria de enumeração, ele é uma fera. É o maior que eu já vi. Desse povo todo aí com quem eu tenho mais contato e para contato, né?
Esse aí é que é o... E é o que tem me ajudado mais, né, nessa vida, mais próximo de mim, do ponto de vista, por exemplo, do nível maior. Não é nível de energia, mas nível de cognição. Em matéria cognitiva, ele é o maior, é o que tem me ajudado mais. Agora, você sabe como que ele desenvolveu isso ao longo das vidas? Por quê? Que ele desenvolveu fazendo investigação mesmo, pesquisa de todo jeito. Um dia desse, uma pessoa me perguntou, Valdo, por que é que você fala tanto agora, ultimamente, nessa Cross Jordan? É porque é o Instituto Médico Legal, é estudo. Ela fala assim, eu vivo a minha vida abrindo corpos. Vocês já viram aquilo que é abrindo cadáveres. Então, veja, isso é muito importante por causa da pesquisa. Eu gosto de ver as coisas por causa da pesquisa. Ontem eu fui ver o filme. Ele acabou abruptamente, eu não sei o que vai acontecer. O que é que vai ter continuidade, o que é que teve. Não está muito bem explicado o episódio que passou. O outro anterior também estava esquisito, porque era diferente. A gente não sabe se isso aí tem um envolvimento com o tempo. Virou seriado mesmo para valer. Que às vezes, hoje eles estão com mania de seriado. Até os filmes têm seriado. Sexta-feira 13, parece que tem 13 filmes. Não é isso? Tudo é seriado, quer dizer, não era para ser, mas vira. Então a gente não sabe. Agora, esses que já são seriados, a gente não sabe como é que eles engrenam. Mas, por exemplo, por que é que eu me interesso por isso? É o que eu estava explicando. Por causa da pesquisa. Aquilo ali estão usando as pesquisas tecnológicas, eu não tenho experiência disso. Esses aparelhos que estão usando lá, o problema deles estudar não é só pelo computador, é um processo bioquímico de tudo quanto é jeito que eles usam para examinar. Aqueles processos fosforescentes, isso não tinha na minha época, de ver pela luz, o que é que teve ali antes. Isso aí eu considero o máximo atualmente. Agora, ó, é uma coisa perturbadora esse negócio de pesquisa, viu? Principalmente estudo médico legal. Isso é mais do que detetive propriamente dito. Em parte eles têm razão. Eu sei porque eu trabalhei com medicina legal, eu sei como é que é isso, eu andei estudando o negócio para valer. Entende? Na época, isso já me perturbava, para ver os detalhes, a coisa, porque é um monte de hipóteses que você tem que levar em consideração, examinar tudo. Então, até um certo ponto, o que eles fazem lá no Cross Jordan, sobre Seda Seca, é muito mais técnico, porque tudo que estou mostrando no Monk, nesses negócios, mesmo no nosso amigo lá, aquele outro, como é que chama? O House. Aquele House é doido, né? Quem gosta daquilo é porque gosta de esquizofrênico. Porque o cara é tarado, ele é psicótico. Agora, psicótico começar a dar aula, isso não dá certo, né? Se ser pelo menos uma pessoa mais ou menos, mas agora psicótico, só de olhar para o cara você vê que ele é alterado, né? E alterado contra o mundo, porque ele manca. Então você já viu, o cara, eles já criaram um personagem da baratosfera direto. Para mim, vão aparecer vários da baratosfera agora, da agora para frente. Vocês podem esperar. Eu estou esperando agora, a mulher baratosférica, vocês vão ver. Que vai ser muito diferente da Mulher Maravilha, é o contrário. Valdo, para a gente criar o hábito assim na prática hoje, de enumerar as coisas, por onde que eu posso começar? O que eu tenho que pensar para enumerar tudo que eu tenho que fazer? Não ficar começa a arranjar a mania de ver tudo em conjunto. Olha o que é o conjunto. Por exemplo, você já contou quantos degraus tem daqui lá em cima? Uma loucura dessa. Começa por aí. Eu, por exemplo, aqui eu peço de vez em quando umas coisas. Quantos laptops tem aqui? Você já viu eu perguntar? Isso tudo é enumeração. Agora, isso aí é importante. Contar as árvores que tem, caminhar e contar as coisas. Você lembra que uma vez eu falei para isso? Outra coisa também. Falei para a turma levar o Roberto Lyman lá, pegar a turma e ver no CAEC quantos galhos duplos existem nas árvores. Mas sim, visíveis, que você vê à distância. Isso aí é o máximo. Outra coisa, teve um também que eu sugeri para pegar todas as coisas redondas de lixo que tem no CAEC no chão. Que assim limpa o CAEC e ao mesmo tempo vê quantas tem. E o que é? Por exemplo, tampa de garrafa, tudo que seja redondo, circular. E pegar. Está entendendo? Agora, por exemplo, esse do galho, que é a dicotomia. Você entendeu, Roberto? A dicotomia, ver tudo que é dicotômico.
Mas assim, bem exposto, claro, o clássico da dicotomia dos galhos. Aquele de fazer a forquilha, você está entendendo? Para dar a tiradeira. Aqui tem uma opção de árvore assim, por causa das árvores naturais, entende? Da Mata Atlântica. Então são coisas que chamam atenção. Tem uma que nós já fizemos aí, quer dizer, a Nara fez, que era pegar as pedras lá de cima, e depois ela até recolheu, ela está com um monte lá da pedra, não é isso? Está na holoteca. Isso foi feito uma pesquisa aí nesse sentido. Isso tudo faz parte da enumeração. Entende? Agora, o melhor da história, a enumeração pode dar o jogo. Se o povo é muito jovem, é preciso fazer um jogo. Então faz um jogo. Então você acha que vai ter quantos disso? Quantos itens? Aí vem para ver quem se aproximar mais do número ganha o prêmio. Então é isso aí. Tá? Pode falar. Página 18, o item culturologia. O quê? Item culturologia. Sim, a cultura da ressexologia. Sim. Mexeu com você, né? Você está reclamando, né? O que você quer? Não, a primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta, eu queria mais informações sobre a reeducação e a ressocialização no âmbito da reciclagem. No âmbito de quê? Da reciclagem, da ressexologia. Sim. O problema todo é o seguinte, a reciclagem, a reeducação, a renovação e o processo de alteração para melhor das coisas, isso tudo é uma coisa só, né? O universo é o mesmo, isso aí está tudo aí dentro. Agora, uma coisa muito séria também hoje é a reaprendência, ela também é da ressexologia. Tudo que entra o ré, que é para refazer, está dentro do seu problema, dentro do seu universo de trabalho, não tem dúvida. Agora, outra coisa, a quebra de padrões, de regras, de tudo. E olha, a regra que eu estou falando aqui não é menstruação não, hein? Porque esse negócio de quebrar as regras da mulher aí, isso é outra coisa, não interessa aqui para a gente não. Seria a menorreia, isso não é o que a gente está falando. O problema é quebrar as regras pré-existentes ou existentes, para fazer a renovação, a reciclagem, dar um passo à frente. Isso é que é preciso. Agora, ó, ressexologia e reaprendência estão tudo ligados. Você está entendendo? Separados ao nascer, que é a vida. Separados do intermissivo e vir aparecer por aqui. Você quer falar, não? Sim, na antonimologia, desculpa, no último item, por que você colocou... A ausência de lei, que é a anomia. E a desorganização, por que colocou como antagonismo de quebra de regras? Por que eu coloquei o quê? Desorganização. Por quê? A desorganização, o que você quer? Você quer saber por que é antônimo de quebra de regras? É ou não é? Só pode ser. Está na cara. Ok? É anomia. A anomia não é quebra de regras, é anarquia. Agora, quebra de regras não. Você está quebrando para melhorar. Não é para fazer anarquia. Não é ausência de regras. Pois é. Agora, olha bem que você vai ver, ó. Quais são as coisas contrárias à quebra de regra que eu assinalei aqui? Olha só. Sujeição a mauróticas convenções, quer dizer, cegueira total. Submissão ao paradigma convencional. Autoposicionamento tradicional. Conservadorismo ancestral. Conservantismo feudalista. É esse que o povo está fazendo aí agora. Rotina, ponto. Mesmexologia, marasmologia, monorritmia. Essa é terrível, monorritmia. Agora, ausência de regra, acrasia, estou dando até o nome. Desregramento e ausência de lei, anomia, desorganização. Eu acho que está bem claro. Aí o senhor vai num crescendo, né, professor? Aqui como é que é? O senhor vai num crescendo, ausência de regra, até um certo ponto eu vou até o desespero final, coletivo ou grupal. Tá certo? Que é a anomia,
que aí é que é o mais difícil. Agora aqui. Poderia falar sobre a lógica da quebra de regras e a evolução da quebra das regras em fatologia? A lógica da quebra de regras. Se você evoluir um pouquinho em algum setor da evolução, você é obrigado a expor essa evolução em favor dos outros. Isso é a interassistencialidade. Quando você for fazer isso, você vai quebrar regras. Tá certo? Então não tem jeito a gente fugir disso. Eu, por exemplo, recebi mais de 30 epítetos, quer dizer, mimosearam a minha pessoa com um monte de nomes lindos. Então, desde Papai Noel, Matusalém, uma opção de bobagem desse jeito, por quê? Porque eu estou quebrando regras. A hora que eu vou contra a religião, falo, não preciso de religião. Olha o que é a técnica da TENEPS e faça isso aí que você não precisa, você dispensa a religião por resto das suas vidas. Pior é isso. Você não vai dispensar a religião para essa vida, para sempre. Agora aqui, evolução da quebra de regras. Sim, tudo evolui com a quebra de regras. Sem a quebra de regras, não há evolução, porque a pessoa está fazendo tudo do jeito que tem. Isso o que é? É a mesmex, é a repetição. É o obsoleto. A pessoa, ela está regredindo, porque estacionou. Quando estaciona, regrediu. Agora veja, então, a evolução da quebra de regras. Hoje, por exemplo, nós não estamos fazendo uma quebra de regras com a baioneta, com canhão, com bomba, com tiro, com gatilho. Essa quebra de regras, ela é burra, ela é baratosférica, ela é doentia, ela é genocida. Nós estamos fazendo não sanguínea, não violência. Ela é totalmente pacífica, tá certo? Só no debate. A única coisa que a gente briga é pelas ideias. Então, existem determinados tiroteios verbais, mas só fica nisso, não passa disso. Ninguém precisa dar tapa no outro ou ir às vias de fato, tá certo? Fica tudo na base do debate. Agora aqui, poderia explicar o seguidor linha dura do book? Ele aqui não está sabendo da história. O seguidor linha dura do book acontece demais, principalmente em tudo que diz respeito ao militarismo e aos processos propriamente dito de belicosidade e belicismo. Então o cara que segue o livro é o que segue o book. Tudo que está assinalado ali, ele vai em cima. Então, por exemplo, sob certo aspecto, os judeus também são iguais aos militares. Por quê? Eles seguem o princípio de Italião, ou a lei de Italião, que está no book. Isso é de Hammurabi. Então eles seguem, aquilo está no book deles. Tem que fazer represália, tem que ser vingador, tem que dar o contra, entende? Isso é loucura. Então veja, o seguidor linha dura do book são essas pessoas que seguem tudo que está ali. É o linha dura. Por exemplo, a revolução que teve aqui tinha gente da linha dura. São esses que fizeram tortura, que mataram o Herzog, aquele negócio, várias pessoas, perseguiram um monte de gente. Como a gente poderia aumentar a nossa lucidez no extrafísico? Em contatos com consciência no extrafísico, percebo a presença daquelas, mas não consigo discernir tudo na conversa. Como perceber a hipnose, as hipnoses delas? Olha, o problema todo é o seguinte: você tem que melhorar o seu nível de lucidez aqui, na vigília física ordinária, assim, do jeito que nós estamos falando aqui agora. Agora, com isso você vai melhorar aquilo lá, os atributos, olha lá. 20 mega atributos propulsor da evolução. Tem que melhorar aquilo lá. Agora, quais são os atributos da cabeça da pessoa? Principalmente a memória, para melhorar a rememoração. Uma coisa muito boa é a pessoa ir aqui nos laboratórios da pensenologia, se ela precisar, na imobilidade física vígio, isso ajuda demais. E outra coisa séria, da projetabilidade lúcida, que mexe com o processo de energia, etc. Agora veja, nesses contatos então fora do corpo, você tem que ter discernimento, mas para isso você tem que ir descansado, tem que ir preparado para o que deve tem que estar dominando totalmente o processo de desassimilação das energias antipáticas,
Porque às vezes são as energias lá que não estão permitindo você entender o que eles estão querendo. Porque a gente, quando chega, que você tem lucidez, você entende tudo, porque ali está de uma maneira como se você estivesse conversando com criança. Um adulto que esteja bem lúcido, ele vai entender qualquer coisa que uma criança fazer, uma criança pequenininha falar. Então, isso aí é muito importante. Há um problema seu. Agora, pode ser que isso é que você está entrando na onda do holopensene do ambiente. Outro dia a professora Malo questionou sobre a juventude de suas mãos, também observada por mim. Essa juventude tem a ver com a emissão constante de energias assistenciais feita por você e que repercute na pele? Tem, mas não é só isso não. Ou tem a ver também com a materialização que lhe aconteceu no aeroporto, que me parece que foi no momento do embarque. Materialização? Não, isso aí tem uma opção de coisa, isso aí não é bem assim não. Esse negócio meu da minha mão, eu não acho que eu esteja na frente e muito bonzinho com a minha mão, não. Que eu já estou ficando totalmente transparente, está tudo enrugando, ó. Se você for olhar, ó, é que está difícil, ó, ver se essa pega. Minha mão é uma mão de... está chegando nos 80. Isso aí não tem jeito, não. Antigamente, eu não fazia isso assim, ó. Mas hoje já faz. O meu turgor já não é mais a mesma coisa. Isso aí é inevitável, tem. Agora, eles acham que realmente, para a minha idade, se você for comparar com pessoas da minha idade, o povo que vem aqui, eles vivem comparando. Há pouco tempo tiveram aqui umas pessoas de idade. Eles compararam e falaram assim, ó, sua mão é diferente, não parece. Parece 20 anos menos do que algum, mas não é. Outra coisa que eu vou explicar agora, que é o mais sério. Eu sou uma pessoa que nessas últimas décadas eu não tenho tomado muito sol. Outra coisa, você viu que quando nós fomos fazer lá a pesquisa, eu fui de luva, né? Eu tenho uma luva especial contra os raios ultravioleta, porque isso aí pode me dar câncer, por causa da minha pele ser sensível. Uma outra coisa, esse caso, eu tenho uma pele sensível. Eu penso que isso também me ajudou na história, que é o caso da minha testa, o processo daí, etc. Tal. Aqui eu não sei, aqui precisa de você examinar, que eu ainda não examinei aqui, porque está debaixo da minha barba. Eu não sei como é que é. Então não é bem isso aí tudo que a gente está falando, não. Agora o que eu vejo é o seguinte, processo de energia realmente ajuda. Isso não há dúvida que ajuda. O problema da ectoplasmia realmente ajuda. E nós já temos prova disso. Quando a gente estudou a pesquisa lá do ECP2, a gente viu que as pessoas que estão junto do campo, não há processo de regressão e nem de degeneração de nada. Há, pelo contrário, estabelece tudo e se organiza o processo. E a pessoa, então, ela não envelhece no período que ela está mexendo com a energia. Então é lógico, isso aí influi na minha vida. Eu mexo com a energia todo dia, alguma coisa está dando. Mas é que o corpo da gente não aguenta não, a matéria. Vocês têm que lembrar o seguinte, se eu mexo com a energia todo dia, eu também estou doando energia. Isso passa por mim. Isso tudo também, com o passar do tempo, tem um efeito de trabalho aí, ou obsolescência de material, alguma coisa nesse sentido, obsolescência de função, de órgão, de instrumento, isso tudo também tem que ser levado em consideração. Então, eu não acho que eu seja fora de série nisso, não. Sou teletertuliano novato, venho me esforçando para evoluir na conscienciologia. Tenho tido experiência de projeções cada vez mais lúcidas, mas uma particularidade me chamou a atenção em uma delas. Devia ser aí por volta das 5 horas da madrugada, vi uma moça vindo na rua perto da minha casa e ela tinha uma brilhante luz vindo do centro da sua testa. O que isso pode significar? Pode ser sim processo onírico ou ela tinha uma marca por algum motivo. Primeira coisa, eu quero saber, você viu essa dona na vigília física ou fora do corpo? Segundo, a dona tinha alguma coisa nela, porque ela podia estar andando com uma lanterna de minerador. Aquilo aparece, a luz aqui, para ela saber andar no escuro. A gente não sabe, então é preciso examinar o que é isso. Agora, se não foi, o que você viu foi o processo do terceiro olho, que chama isso. O terceiro olho é a iluminação do fronto chakra. Isso às vezes acontece, é muito comum. Para quem é clarividente.
Quem já mexeu com clarividência sabe que isso é comum. Agora, nesse caso aí, precisa saber o que é. Uma outra coisa, é justamente isso aí que cria aquela auréola que eles colocam no santo. Que a pessoa às vezes está emitindo luz, então eles pensam que está com uma auréola. E como diz agora já fizeram uma caricatura aí, depois que o nosso amigo Dessomou, o Clô, então ele chegou lá no céu e virou e falou assim, não, aqui é gás neon. É neon. Ele já falou que era neon. Está numa caricatura no jornal aí do Paraná, de modo a uma charge. Então por aí vocês veem a situação. Outra coisa, o filósofo Spinoza poderia estar incluído na seção da fatologia como exemplo de marxo-dissidência? Até um certo ponto, sim. Ele foi uma cabeça, esse homem. Não era de julgar fora, não. Mas ainda estava muito enroladinho, uma opção de coisa. De lá para cá já deve ter melhorado muito. Outra coisa, a enumeração amplia as possibilidades do desenvolvimento do processo de hierarquização de critérios? Sim. Porque hierarquização de critérios, veja bem, que é o problema de você colocar o que interessa, aquilo que vem na frente, a prioridade, ver o essencial, ver o ideal. Então a enumeração amplia essas possibilidades de desenvolvimento desse processo. Isso para todo mundo, do ponto de vista geral, em qualquer setor, qualquer tipo de pesquisa. O Spinoza foi dissidente em relação ao judaísmo, né? Foi. Mas agora tinha coisa também errada nas coisas dele, você sabe, né? Ele era excessivo demais. Mas ele foi perseguido pelos judeus. Foi perseguido pelos judeus. Agora, na sexta linha da fatologia, o ônus das quebras de regras. Né? O ônus das quebras de regras. Detalhado. Olha, tudo tem problema. Por exemplo, uma boa parte de vocês aqui quebraram as regras a hora que vocês se mudaram a residência, o domicílio para Foz do Iguaçu. Isso aí vocês pagaram um ônus. Pelo trabalho que ficou, as pessoas que ficaram, o círculo de relações, os parentes. Vocês tiveram que se mexer, por exemplo, com dependentes. Muitos vieram com seus dependentes. Isso tudo é o ônus da quebra de regras. Você quebrou uma regra. Você saiu daquele local. Você veio para cá, mudou a residência. É coisa séria. Nós aqui só quebramos regra o tempo todo. A Cognops é um conjunto de quebra de regra. O tempo todo. Professor. Tem ônus, toda quebra deve ter. Não, depende, né? Porque às vezes é quebrinha. Ou está quebrando alguma coisa que é pequenininho, não vai pagar nada, porque a coisa é tão insignificante que não tem tanto valor. Você quebrou a regra, mas é uma coisa mínima, não tem tanto valor. Professor, a quebra de regras, a quebra de regras e a quebra de um establishment tem a ver com o abertismo consciencial? O senhor poderia, por favor... Como é que é a quebra de regras? A quebra de regras ou a quebra de um establishment tem a ver... Estado o quê? Establishment. 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 É isso. É lógico que tem. O senhor poderia explanar um pouco mais? Não, por favor, o problema obrigado. todo é o seguinte, por exemplo, nós vivemos numa sociedade que é patológica. Você está entendendo? A gente vive num hospitalão enorme. Toda vez que você evita ser um cliente, ou seja, um paciente, um doente desse hospital, e você começa a ser enfermeiro para fazer assistência, está quebrando a regra. Isso é a vida, não tem saída. As religiões, por exemplo, elas procuram, falam que fazem isso, mas nem sempre, porque elas fazem tacom. Então elas fazem uma escola, mas só ensinam aquela religião. Então o Deus deles, eles acham que é maior que os deuses de todas as outras religiões. Quer dizer, está tudo errado. Isso é demagogia religiosa. Então, essa quebra de regras, ela tem que existir por todo lado que a gente mexe. O establishment é um fato. Eu, por exemplo, eu quebro as regras também do processo newtoniano, cartesiano, que é o paradigma vigente há muito tempo, que eu acho que ele está obsoleto, ele está ultrapassado. Então nós achamos que o melhor paradigma é você estudar a sua realidade e dar uma banana para o resto. Com isso, então, você tem que estudar a sua consciência, a consciência que estuda a si mesma, que é o mais importante. Depois disso, você vai ajudar os outros. A hora que você entende um pouco de você, você já pode ajudar os outros. Esse é o caminho.
Professor, essa mudança tem um ônus e a gente eu não consigo entender o preço. Quantos anos demora para fazer essa limpeza? 1 ano, 2, 3 ou 4? Depende do que você está chamando de limpeza. Uma pessoa pode lavar as mãos, pode lavar o corpo e pode lavar a casa inteira. Depende do que você está chamando de limpeza. Dia 28 faz 2 anos que eu estou aqui e sim, eu elimino uma situação, aparece outra maior. É porque você não viu no início, a sua programação inicial foi pobrezinha. Você agora está começando a ver a sua realidade. Quer dizer, o negócio era mais fundo. Você começou a aprofundar o assunto. Agora, o tema é o mesmo. Você está ampliando a pesquisa. Isso é muito importante. Quanto mais você descobrir, melhor para nós todos. É por aí que a gente combate o que não presta. Sem identificação, descoberta, localização de tudo que aquilo que a gente acha que deve ser limpo, suprimido, nós não melhoramos. Tá certo? Demora muito? Depende de você. Eu já vi gente melhorar as coisas numa semana. Agora, a maioria dos casos, num ano, a pessoa pode mudar a vida dela inteira. Isso tem até uma técnica de mais 1 ano de vida por causa disso. Isso é 1 ano. A maioria não precisa de 1 ano, não. Agora, depende da eficácia, a dedicação, o interesse, a intenção da pessoa. Tudo depende. Eu acho que você é uma pessoa interessada. O problema seu é que você foi um pouco afoito. Entende? Agora você está vendo mais detalhes que você deixou escapar no início. Isso é normal. Mas pode falar. Professor Valdo, eu não sei como se pronuncia direito. Desculpe, pessoal, me ajuda. A quebra de regras... Sabe o quê? Ela está na sua regra. É a segunda vez que você atravessa aqui o negócio dela. Ela está aqui faz meia hora ali. Mas pode falar. É a quebra de regras... De lá, nós vamos falar com você. Viu? Vocês já estão avisados. Vamos ajudar, né? Porque o pessoal que sabe alemão aí e tal. A quebra de regras estaria também relacionada com o Zeitgeist? Como é que eu não sei como é que pronuncia? Está, sempre. Sempre, né? Sempre. Porque o Zeitgeist é besteira. Você está entendendo? Você não pode ir na contemporaneidade. Mas, às vezes, você tem que respeitar um ou outro uso e costumes, etc. Tal. Mas a quebra de regra tem que ir contra o Zeitgeist, sim. Que é o espírito do tempo, aquilo que domina, aquilo que é o mais comum. Literatura, principalmente. Tem que dar um jeito. As bobagens, por exemplo, do modismo da hora, a crista da onda, o grito da moda, isso tudo a gente tem que mandar para aquele lugar. Entende? Aquele lugar que nós falamos é a biblioteca. Tá certo? Pode falar. A biblioteca é para a pessoa estudar mais, gente. É isso. Holoteca. Sim. Pega o outro, olha lá. Agora sim. O senhor falou sobre que o desperto não faz assimilação negativa. Eu queria que o senhor ampliasse isso daí, porque para mim ficou um paradoxo, Não, ele faz sabe? a assimilação negativa, mas passa por ele, não fica. Ele tem que fazer para limpar a pessoa. Mas ele faz a assimilação e joga fora. Ele não fica com aquilo. O mal das pessoas é que elas são egóicas, amauróticas. Não quer abrir mão nem das energias que pega. Aí só pega energia que não presta, se intoxica. Você está entendendo? O problema é usar o branco. Há uma reflexão. Bate aqui e vai embora. Você entendeu? Não. É isso que eu estava explicando aqui. O negócio é seríssimo. Gente, uma das coisas mais sérias sobre esse branco é o negócio da ectoplasmia. Quando a gente estava estudando, os próprios orientadores das sessões de ectoplasmia falaram assim, todo mundo deve usar branco ou claro, o mais possível, e roupa folgada, para que a ectoplasmia possa sair com mais facilidade. Quer dizer, até uma roupa escura, ela trava o processo da emissão de energia. Isso aqui é o fato. Tem? Quem é você? Eu queria saber sobre, na fatologia, na 4ª linha de cima para baixo, as negociações nas quebras de regras. De cima para baixo, 4ª linha. De cima para baixo?
As negociações nas quebras de regras. O problema é o seguinte, às vezes uma pessoa vai sair da terra dela e vem para Foz. Então ela começa a fazer negociação no emprego dela, no ciclo social, no clube, nos parentes, nos dependentes que se acaso vêm com ela ou que não vêm. Ela tem que fazer um negocinho, o negócio com um, com o outro, com aquilo, para acalmar todo mundo, para ela não sair e não desvestir o santo e nem também criar um buraco, uma lacuna. Ela tem que sair sem deixar um rastro negativo no lugar que ela está saindo. Isso é uma quebra de regra da saída de um local. Nunca a gente deve sair deixando tudo arrasado atrás, uma razia, como se chama. É a questão também da maxidissidência, quando se sai de um A grupo. maxidissidência, ela tem que abençoar todo mundo que está no status quo. Status quo é aquele que está paradão, é o que já regrediu. Todo status quo, se há uma maxidissidência, é porque já regrediu. Está entendendo? E nesse processo de maxidissidência, então essa negociação aqui também seria a questão da pessoa ela ter a hora certa, o momento certo para estar fazendo essa fazer as coisas direito, etc. Tal. Eu fui deixar o movimento espírita, é uma quebra de regras. Ninguém estava esperando, muita gente não está esperando isso. O que eu fiz? Eu arranjei 6 pessoas e durante alguns anos eu trabalhei para colocar aquelas pessoas no meu lugar, sem falar nada. E fui orientando as pessoas. Agora, a pessoa mais importante que ia fazer o processo de assistência minha médica, o processo mais sério, não aguentou 6 meses. Eu tiver que colocar outros no lugar. Entendeu? Mas quando o senhor está fazendo esse processo de passar adiante e já está com uma ideia nova, com o Neo Verpons, como é que fica isso? Porque o senhor vai ter que passar uma Você tem que falar o curso do segundo ano que você está deixando. O seu é o terceiro. E tem que respeitar a turma do quarto. Com os do quarto, você fala assimilando. Com os do segundo, você fala doando. É assim que é a vida. Quebra de regra é isso. Na hora de passar esse conhecimento, ele vem influenciado já com aquela nova... Não, o tempo todo você já mudou. A hora que você assume aquilo ali, é porque teaticamente você já domina tudo. Não tem problema nenhum mais. Sim. Entende? Entendi. Eu também queria saber sobre a grafia do idioma português, como quebra de regra. O senhor colocou aqui... por quê? Eu tenho uma ideia, mas eu gostaria de saber. Porque o idioma é uma das coisas muito sérias que tem. Eu, por exemplo, eu vivo quebrando as regras do português. Eu faço uma opção de regra que, por exemplo, essa mudança ortográfica que está havendo aí, essa alteração, ela é muito pobre, ela é pequena, ela é superficial. Sim. E não é só eu que falo, isso um monte de gente fala. E há coisas muito esquisitas, uns sinais que tiram, outros que deixam. Por quê? Agora, eu, por exemplo, nessa questão de hífen, é que eu sou implicado com isso há muitos anos. Esse aí, a maioria, eu corto. Se você corta o hífen e as pessoas continuam entendendo o que você escreveu, até mais do que estava antes, então o ideal é fazer isso, sim. Que ajuda a pessoa a entender o próprio idioma. Agora, não interessa se a academia está de acordo, se os ortográficos, ortógrafos, como eles chamam, ortógrafo, que é o especialista nisso, se aquele ortógrafo oficial está contra ou está a favor, não interessa. Eu estou escrevendo meu texto, se não quiser, não olha para o meu livro, esqueça que eu existo, acabou, fica por isso. Walter, e a C cedilha, o que você acha disso? Não, a C cedilha, em certas coisas, não tem muita saída não, porque como é que vai fazer? Às vezes pode tirar, mas às vezes nem sempre. O problema é isso que eu... Por exemplo, a palavra peça, P-E-C cedilha A. Como é que você faz? Eu peço a você alguma coisa. Agora, como é que fica? Tinha que mudar muita coisa de uma hora para outra. Isso aí teria que estabelecer um negócio para... Eles ainda não têm gabarito para isso. Né? A turma que está mexendo com isso não tem gabarito para isso, não. Tem que arranjar outras gerações mais avançadas. Agora, o negócio todo não é feito tanto no Brasil. Tem que mudar em primeiro lugar em Portugal. Porque em Portugal é que eles são mais retrógrados. O Brasil já tem gente mais renovadora. O senhor acha que a gente... Agora, em Portugal é muito difícil. Porque eles não sabem outro português a não ser aqueles deles. Estão todos ali paradão no tempo.
A partir dessa reforma ortográfica, o senhor acredita que, como visão de futuro, as línguas tendem a se unir mais? Para mim, o português vai ser renovado novamente, a ortografia esse século. Pode esperar. Isso vai ser inevitável. Parece que houve uma pequena intrusão das sombras. Não é isso? Agora, ó, cortou aí a... Não? Então eu posso responder as cartas aqui. Posso? Toda a pergunta. Deu um eclipse. Quais critérios você usa para responder cada pergunta durante a tertúlia, considerando a dosagem, o limite e o que não é conveniente responder? Olha, a maioria eu uso o critério de responder o que eu sei na hora, com a inspiração que eu tenho no momento. E outra coisa, de uma maneira mais concisa possível. Caiu? Retiro o que eu disse. Não está aqui quem falou. Aqui, não está aqui quem falou. Tá certo? É assim? Tá vendo? Justamente aqui o negócio de responder, eu tenho que parar com a... Podemos continuar aqui, não tem nada. Parece que não tem nem som. Não, aqui tem, ainda tem. Hein? Sim. Nós sabemos, apareceu nos jornais, na televisão, por toda parte. E daí? E daí? Não, só que isso vai ajudar. Não, está ajudando. Isso aí vai ajudar alguma coisa. Agora, aquela confusão danada isso ainda vai dar muito pano para manga ainda. Tem muita coisa para melhorar. Até agora eu não encontrei nenhum dos meus amigos que mexe com ortografia, que é os meus amigos ortógrafos, que estivesse plenamente de acordo com essa mudança ortográfica. Você é de acordo com isso? Você não acha que pode melhorar muita coisa nela? A gente é de acordo que já está mudando alguma coisa a favor do português, mas veja, não é o ideal. Porém, se o prefixo começar com a mesma letra que começa o segundo elemento, pode juntar. Certo. Então, por que não junta também com R? Então fica inter-relação, tudo separado, tem que continuar mas separado. Eu já escrevi isso há muito tempo sem hífen. Quanta bobagem que tem. Besteira mesmo. Podia parar. O nome é esse, bobagem, tolice, besteira. Eles fizeram uma coisa meninice, a infantilidade, está tudo aí. Também acho. Você tem razão. Alguém tem o micrófono? Aí? Não? Ninguém tem? É isso? Sim. Aqui vai. Agora foi. Você pode voltar um pouco naquela questão que a Kátia perguntou de numerologia? Eu queria entender, porque tem uma relação com isso em enciclopedismo, né? Com a enciclopédia. Tem relação. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A relação que há com essa questão do desperto, que vai chegar na evoluciologia, ele vai mexer também com a enciclopédia? Como é que é isso? Também? Não, o problema é esse. O caso todo é o seguinte: quem faz pesquisa precisa de lembrar que tem uma realidade chamada teática. A maioria dos pesquisadores não conhece bem o idioma que eles usam. E eles não são bons também na comunicação gráfica daquele idioma. Então, veja, com o processo evolutivo, você entender o processo parapsíquico, a evolução, por exemplo, das energias conscienciais, a pessoa vai ver que é muito importante o veículo que você usa para se comunicar. Então, veja, o processo da interassistencialidade é uma comunicação. Você sai do seu corpo, você sai para quê? Para ajudar os outros. Quem for sair do corpo numa projeção consciente para fazer apenas turismo, está totalmente por fora da realidade. Então, o problema muito sério da projetabilidade lúcida é que é um tipo de comunicação. Agora, para isso, você tem que entender o idioma que você usa. Agora, na hora que você começa, você não liga para o idioma. Você começa a desenvolver o processo parapsíquico. Chega num ponto, você vai ver que existe uma telepatia. Você vai querer começar a estudar idioma. Então tem uma série de fatores circunstanciais, você está entendendo? Que a própria evolução vai levar você para determinados contingenciamentos. São condições
vamos dizer, de pressão evolutiva, que vão exigir que você vai ver que é importante estabelecer um conhecimento mais profundo da comunicabilidade básica da sua assistência. Então, aí entra o quê? A teática, a teoria e a prática, a conformática, o conteúdo e a forma, a TACOM e a TARES, que é o processo da assistência de idade. E por aí vai, não tem outro jeito. Outra coisa, o varejismo e o atacadismo. A hora que bater nisso, você viu que a linguística é importante. Então, você bateu e chegou à conclusão que é muito importante o atacadismo. Pronto. Aí você vai assim, não adianta só a minha língua mãe, nativa, materna. Eu tenho que ser poliglota. Aí você começa a estudar outros idiomas. Você está entendendo? Então, com isso, você amplia o seu nível de assistência. Por exemplo, se eu não soubesse o meu broken English, ou um pouco de espanhol, pelo menos, alguma coisa disso aí, como é que eu teria feito minhas viagens no exterior? Não ia adiantar nada. Agora, o inglês foi uma bênção para mim, porque por todo lado se fala inglês. Então, você entrar, eu no Japão, por exemplo, só falo inglês. O ambiente todo, na China, a mesma coisa em inglês. Agora, eu não ia dedicar a minha vida para estudar esses outros idiomas, igual o mandarim, por exemplo, da China, que demora 20 anos para você estudar. Isso aí, nessa altura dos acontecimentos comigo, não adiantava isso. É muita coisa que eu tenho para fazer, que é mais importante que está na frente. Mas você entendeu, né? Então, o processo de linguagem, linguística, filologia, é muito sério. É o problema do idioma. Agora, eu dou valor para isso desde pequeno. Porque eu tive gente, foi o meu preceptor lá, o Vicente Lopes Pérez, ele me ensinou o início, veja bem, de uma série de idiomas. Em 2 anos, eu tinha aquilo horas e horas, todo dia, 5 vezes a semana. Então era latim, francês, italiano, português, espanhol, inglês, está entendendo? E mais outras coisas que havia. Eu tinha que saber aquilo tudo. Agora, quando eu entrei no ginásio, que eles começaram a dar espanhol, porque eu tive aula de espanhol em ginásio, etc., aquele negócio todo, no científico, tudo, mas que deram latim, inglês, espanhol, eu já estava lá na frente, porque eu já conhecia aquilo, a maioria, devido ao meu curso com esse preceptor. Então isso me alertou muito sobre as coisas. E é tudo, né? Agora, outra coisa também, eu vi o seguinte, uma coisa que ele me ensinou. Quando ele me ensinou, eu tinha 10 anos de idade. Você sabe, nessa idade é melhor para a gente estudar a língua, esse negócio todo. Mas ele me ensinou uma coisa muito séria. Ele falou para mim assim, olha aqui, menino, presta atenção. Ele era muito rígido, muito forte para falar, tipo machão, ele era forte. Olha aqui, há uma coisa muito séria nisso da gente estudar a língua, o idioma. O que é? Se você não entendeu nesse idioma, você vai ver que às vezes a origem daquela ideia que você está pesquisando é no outro idioma. Você vai lá, se você já sabe aquele outro idioma, você estuda naquele outro idioma, que você vai entender o que fizeram, porque a tradução que passaram para esse aqui não é boa. Eu fiquei besta de ver isso. Isso é uma das coisas mais raras que tem por aí. A turma que ensina idioma não fala isso. Por quê? É um processo de pesquisa. Você entendeu bem o que eu estou falando? Então, por exemplo, você está estudando aí alguma coisa em alemão. Aquela teoria toda nasceu ali em alemão. No idioma alemão, né? Eles vão traduzir para o português, quase sempre pecam. Porque é pouca gente que sabe alemão por aí. Se você for recorrer ao alemão e examinar bem como é, você vai entender o que é que o autor falou. Seja o Adorno, o Schopenhauer, até o Freud, tudo isso. Está entendendo? A coisa, você vai falar então com o dono da porcada e não com os porcos. Você entendeu bem como é que é? Então, é muito importante você, aonde que é que você está ciscando. Então, o problema do poliglotismo, nessa hora, é fora de série. Eu, por exemplo, esses livros de projeção que eu estudei, a maioria eu coloquei lá no Projeciologia, a maioria eu estudei no original. Esse foi o motivo que eu fui fazer pesquisa para fazer tradução até de árabe.
Que lá eu tenho um, que eu mesmo que estudei os negócios, tudo, com a coisa toda, com dicionário árabe, o diabo, para estudar. Traduzindo e árabe não é fácil a gente pescar isso de uma hora para outra. Agora, você está entendendo, né? Porque senão a gente nunca fica sabendo da coisa. Você ouviu falar. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Quem traduz um idioma, aumenta outro idioma. Você está entendendo como é que é? Tradutore, traditore. Tradutore, traditore. É o traditore. É isso aí, ó. Ali. Olha o italiano aí, o traidor. Eu estava pensando então, o nisso. estudo é muito importante. Você falou, eu estava pensando nisso. Agora, a questão da linguagem, o ideal é simplificar a forma e complexar o conteúdo. Não, você simplifica para começar. Depois você complexifica para aprofundar. Mas não tem jeito. Não é possível você falar tudo simplesinho. Ó, a propósito, eu queria falar uma coisa para vocês. Eu mesmo estava hoje em casa, eu fui uma pessoa que está querendo falar comigo há muito tempo, que é fora daqui, que falou para mim no telefone hoje. Mas é outra coisa que ele queria, por causa desse processo da crise. Então ele falou para mim o seguinte: Valdo, eu estou tendo dificuldade nas últimas tertúlias para entender tudo que vocês falam. O nível está aumentando demais. Agora, ó, o que eu estou falando não é para diminuir, não. Pode aumentar, que eu vou acabar chegando lá. Mas você me falou agora, foi antes, logo depois que eu almocei, atendi o telefone. Mas eu acho que a forma, em parte, ela é simplificada, mas em parte também ela é complexada. Não é bem assim, viu? Parece. Não, e não tem jeito também. Se você não souber expor as palavras certas no lugar certo, para expor aquela realidade, aquela simplificação, ela pode complexificar mais e fazer uma confusão danada. Então o mal entendido aparece, não resolve nada. Então o problema nosso é usar a concisão e a extensão. Usar a simplicidade e a complexidade. Usar uma linguagem popular e a linguagem erudita. É isso que eu estou tentando expor aqui com as nossas coisas todas. Mas, por exemplo, o neologismo é uma coisa complexa, mas necessária aqui. Sim. Neologismo. Olha, vocês já estão sabendo o que se passa. Gente, eu vou falar porque eu tenho só 10 perguntas aqui para responder. Pode ser? Quais critérios você usa para responder cada pergunta durante a tertúlia, considerando a dosagem, o limite e o que não é conveniente responder? A primeira coisa é o seguinte: eu procuro fazer uma síntese, porque aqui nós temos pouco tempo. Olha aqui, ó. Só aqui hoje já tem 20 perguntas, 10 eu já respondi, faltam mais 10. Agora, o que se passa? Então a gente tem que fazer uma concisão nessas respostas. Às vezes a pergunta aqui tem uma página inteira, eu respondo em 3 linhas. Que é o jeito. Agora, o que se passa? A dosagem. E eu dou aquilo que eu consigo fazer uma síntese para a pessoa entender na hora o que é. Agora, a gente tem que ter um limite. E outra coisa, eu vou até um ponto em que eu não tenho que parar aí 1 hora para estar explicando um ponto, porque senão eu estou perdido. Às vezes o que eu evito aqui, que não é conveniente responder, é justamente aquilo que precisava de falar um livro inteiro. Então é nessa hora que eu falo assim, ó, tem um livro tal, tem isso, é só pegar essa fonte, que é para diminuir o processo da explicitação que eu sou obrigado a fazer aqui. Dentro do grupo, qual o argumento para fazer atalhos para concisas autoritárias, temosas, prepotentes, fechadas, que não dão abertura para a quebra de regras feudalista? Como ajudar essas pessoas? Olha, o ideal aí nesse caso é você mostrar através de argumentos de exemplo. Então, o maior argumento que você tem é exemplificar aquilo que é correto. E mostrar a realidade através dos fatos. Porque uma pessoa, através de fatos, ela não pode brigar com você. Você está mostrando o fato. Se ela for, ela vai brigar com o fato, ela não vai brigar com você. E o ideal nisso é mostrar na hora certa, no momento exato, com a pessoa certa, falando o fato correto. Então pegue os noticiários do dia e vê que aconteceu alguma coisa. E mostra como é que aquela pessoa às vezes está lá. Às vezes você vai achar uma série de exemplos que vão ajudar a pessoa a entender a condição retrógrada que ela está vivendo.
Isso às vezes é o melhor. Exemplificação das coisas. Não só o exemplo de outras pessoas, mas o exemplo seu também, mostrando a ela como raciocinar. No item paradoxologia tem o paradoxo da exceção à regra. Validaria o adágio de que a exceção justifica a regra? Olha, não. A exceção nem sempre justifica a regra. É preciso ver com calma. Isso não é bem assim, não. Quando a gente generaliza certos princípios, quase sempre não é assim, não. Até a exceção da exceção tem exceção para exceção. Então, vamos devagar com esse negócio de exceção, que a coisa não é bem assim. Agora, o paradoxo da exceção à regra, às vezes uma exceção é paradoxal, sim. Depende do que é que a gente está falando. Existe paradoxo. Outra coisa, esse paradoxo pode ser tautológico, pode ser de muitas características, isso aí varia infinito. Existe alguma correlação entre consim esponja e ectoplastia? Qual seria? Uma consim ectoplasta estabelece esse atributo no intermissivo ou é apenas biofisiológico? Não. O ectoplasta geralmente é uma pessoa que já mexeu com energia há muitas vidas, mais do que a média, por isso que ele é ectoplasta. Porque todo mundo tem energia, todo mundo tem parapsiquismo. Mas o ectoplasta, ele é mais sensível, ele tem uma sensibilidade maior na história. Agora, qual a diferença entre esponja e ectoplastia? Uma pessoa que é ectoplasta, mas que sabe da situação e que domina a energia, ele não é mais esponja. Esponja, a gente fala da pessoa que chupa tudo e que sofre com aquilo que ela chupou. Então, veja, ela às vezes até vampiriza a energia dos outros e sofre com aquela energia que vai intoxicá-la, é uma intoxicante. Então, esponja, que a gente fala, é a parte patológica. Agora, o ectoplasta, quando a gente está falando, é uma pessoa autoconsciente que sabe o que tem. Isso aí é que é a realidade nossa. Ele desassimila o tempo todo e sabe mexer com isso. Ontem eu passei pela minha primeira ex-projeção lúcida. Gostaria de saber se existe alguma causa ou motivo que leva à ex-projeção lúcida. Hoje sinto muita pressão na cabeça e principalmente fronto chato. Não sei, mas sei que não é físico. Olha, a primeira coisa é o seguinte, eu preciso de ver o que aconteceu com a sua ex-projeção. Isso aí eu preciso de ver. Ex-projeção, geralmente a gente fala quando a pessoa se distanciou e viu a Terra à distância. Se for isso, é para você aumentar a sua visão, a sua cosmovisão. Você pode estar com a visão curta ou acanhada, e eles querem expandir a sua visão para você ter mais uma cosmovisão, uma visão panorâmica, ver, enfim, de uma maneira mais por atacada e não ficar apenas pontual no varejismo. Ex-projeção quase sempre é para isso. Parece que pontos importantes da quebra de regras são a autorreflexão, o comedimento e a ponderação. Não, isso não é da quebra de regras, isso aí é para a pessoa pensar e renovar. A quebra de regra é depois que ela vai fazer com isso, depois que ela pensou, não é isso? Para a gente entender melhor esse rompimento na medida, poderia fazer um paralelo entre a quebra de regras, a liderança pelo exemplarismo e o ônus do não? Olha, a coisa mais séria que tem é o processo da Homem Super, que você esqueceu de falar aqui, né? Olha aqui, quebra de regra, liderança pelo exemplarismo e ônus do não. Melhor é mostrar. Seria bom você estudar aí o verbete que nós já demos aí sobre Homem Super. Você que é uma cabeça que eu te conheço, você vai entender o que eu quero dizer. Homem Super é omissão superavitária. Primeira coisa, é uma quebra de regras que você está dando um ônus do não, você está dando contra. Você está quebrando uma coisa que a pessoa queria, você está dando contra. É uma liderança pelo exemplarismo que você está dando o exemplo de uma coisa que você não quer participar porque você acha que seria cumpliciar. Então você tem a Homem Super. É o melhor para estudar o caso aí. Poderia comentar e diferenciar a mentalidade enumerativa eficiente da mentalidade enumerativa eficaz? Como ordenar a mentalidade enumerativa? Olha aqui, a coisa mais séria é ver no contexto, no momento evolutivo. A enumeração foi feita adequadamente para aquilo que aconteceu? O que é que ela pode dar? Toda a enumeração, quando ela é lógica, racional e ela é esclarecedora, ela traz quase sempre ideia nova.
Ideia nova que vai aumentar os itens daquela enumeração. A técnica geralmente é essa. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então o problema todo é o seguinte: para ver se a mentalidade enumerativa ela é eficiente ou eficaz ou construtiva, ou vamos dizer assim, ela está expandindo a evolução da pessoa, é ver se criou alguma ideia nova. Nós chamamos isso de neo-verpon, que é uma verdade relativa de ponta nova. Isso é que a gente tem que ver. Referente à tertúlia de 11 de janeiro, você falou que a hipnose ajuda, mas por outro lado eu pergunto, não estaremos acessando os inimigos do passado estando sob o processo da hipnose? Isso depende da hipnose. O que você está fazendo? Por exemplo, a hipnose odontológica não tem nada a ver com isso. Falo isso porque já vi exemplos perto de mim de pessoas que submeteram a hipnose e não ajudou, simplesmente pioraram. Sim. Por quê? Eles devem ter mexido com algum assediador intrafísico. O hipnotizador, no caso, é um assediador. Regressão é uma coisa, a hipnose odontológica, por exemplo, é outra coisa. Qual a relação ectoplasma e temperatura? Existe ectoplasmia com temperatura normal ou maior? Existe temperatura ou ectoplasmia em qualquer nível de temperatura ambiente. Isso depende do ectoplasta e do nível, vamos dizer, o traquejo, a competência, a habilidade, os potenciais de energia dessa pessoa. Agora, ponto. Agora, outra observação. Quando a temperatura abaixa, menos de 20 graus, a tendência é melhorar o processo da ectoplasmia. Quanto mais baixo, melhor. Esse é o motivo que se fala, que saiu do corpo pode esfriar tudo. Se você também vai para o espaço, vai esfriar tudo. Então a tendência é essa. Então é ir abaixo de zero, quase sempre nessa situação. Agora, na questão da ectoplasmia, quase sempre abaixando menos de 20 graus, já começa a abrir mais as comportas das energias ectoplásticas das pessoas. No princípio do século XIX, muitos médiuns quebraram regras vigentes mostrando os feitos e efeitos da ectoplasmia. Entretanto, muitos dos livros se dedicaram exclusiva e exaustivamente à materialização. Pode citar algum outro livro relevante sobre o tema? Um fluido vital chamado ectoplasma? Mathieu Tubino é um bom exemplo? Olha, o que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, não foi no princípio do século XIX, foi na segunda metade do século XIX que eles começaram a estudar, e mais no fim do século, no quarto final do século XIX. Foi onde estiveram mais. Mas olha, tem coisa que você não pode jogar fora, não. Seria bom você aparecer e examinar lá na holoteca os livros do Scrent Notzing, que é um alemão. Qualquer coisa você não precisa saber alemão para estudar o livro dele, porque lá também tem em inglês. Tem uma edição em inglês, tem uma edição original dele em alemão. Scrent Notzing. Vale a pena ver. Esse aí tem muita coisa interessante para estudar. Junto com ele tem dezenas de livros sobre o assunto, é só pegar. Eu estou dando um porque esse aí é um clássico. Trabalho com informática há 8 anos e há dois sofro com dores de vida a ler, que é a lesão por esforço repetitivo, no braço direito, em função do meu trabalho, a ponto de já ter feito inclusive fisioterapia. Existe alguma relação da ler com rigidez pensênica ou com algum outro elemento não físico? Olha, tudo que mexe com o processo de energia dentro do processo das articulações da psicomotricidade, seria bom a pessoa estudar mais e trabalhar com energia. Se você trabalhar com as suas energias, você mesmo, você supera esse processo da lesão por esforço repetitivo. O seu braço, você vai se sentir melhor com ele, vai poder trabalhar mais. Agora, mexa você mesmo com o processo de energia o tempo todo para trabalhar com isso. E outra coisa, vê por que é que criou e evitar os hábitos e as posições que pioram a lesão. Eu, por exemplo, aqui, ó, se eu começar a fazer isso que está aqui, olha bem para mim, ó. Eu estou segurando aqui, pode dar uma lesão aqui, ó, de ler aqui, por causa do peso do microfone. Esse é o motivo que eu mudo, coloco aqui, etc., mesmo com a opção de cor, para não ter isso. Eu nunca tive ler. E olha que eu trabalho em computação, desde que o computador existe, trabalhava antes com a datilografia, e outra coisa, todo dia, muitas horas.
problema todo é de posição, é de técnica, é ergonomia aplicada aos processos das articulações. Isso é muito importante. Professor, aqui, B. Pode falar. Na página 17, na fatologia, na quarta linha, quarta e quinta, ou seja, você tem os dicionários expostos no holociclo, as pilhas de papel em branco para anotações. A oferta de canetas para apontamento. Isso. O que você quer? Quebra de regras, como é que é? Não precisa de falar para você, né? Você já sabe tudo por que é isso aí, né? Isso é para facilitar a pessoa a quebrar as regras. Nós já estamos quebrando as regras. Vocês já chegaram em alguma biblioteca que tivesse uma pilha assim, de papel em branco para você anotar? Eu acho que já quebramos a regra por aí. Se já foi em alguma biblioteca em que os dicionários estejam todos na horizontal, em vez de estar na vertical, também, ó, quebra de regras. Nós quebramos as regras num monte de coisa no holociclo. Lá é um conjunto de quebra de regras. Quem quiser estudar, está ali. Tem muita coisa para ser vista. Por exemplo, quem é que exige, ou que pede, ou que insiste para as pessoas fazerem o fichamento de dicionário? Você já viu isso? Do jeito que nós fazemos? É só aqui. Isso é quebra de regras. Agora veja, tudo tem lógico. Outra coisa, quem é que pede para a pessoa para melhorar a caligrafia na hora que ela chega para fazer, não é, os fichamentos? Quebra de regra. Nós temos umas 10 regras quebradas na questão do holociclo. Outra coisa, você já viu uma mesa de 21 metros, do jeito que nós temos? Que é para fazer o quê? As estações de trabalho em conjunto. Então a gente põe energia na mesa, vai para todo mundo. Mas, põe energia na mesa, vai para todo mundo. Porque tudo é técnica. Eu entendo Caladinho. isso como nova técnica. Toda nova técnica é uma quebra de regra? Não, depende, né? Depende do que é. Porque às vezes não é quebra de regra, porque aquilo já está sendo feito ali do outro lado. Mas naquele local, às vezes, é uma quebra de regra. Depende do que é. Tá certo? Você quebrou várias regras com o papai a hora que você deixou Buenos Aires. Tá certo? E continua quebrando regra pelo estudo que você está fazendo. É a vida. Alguém mais tem o microfone aí? Já estamos online? O que há? Alguma coisa? Tudo jóia? Pode falar. Só queria dar uma dica para a pessoa que falou que está fazendo fisioterapia, que eu fiz durante anos, mas o que mais teve resultado foi RPG. LPG. RPG. RPG. Ele tem um resultado muito mais rápido e mais eficaz do que simplesmente a fisioterapia. RPG, traduz isso aí para ela. Reeducação postural. Reeducação postural, o quê? Acho que é geral, não sei exatamente. É global. Global. É isso aí que eu sei também, que eu sabia mais ou menos um negócio desse. Vamos nessa, isso aí é bom sim. Mas agora, ó, na minha terra, a minha técnica é mexer com as energias, que melhora isso tudo. Energia melhora tudo que diz respeito ao processo de osso, articulação e etc. Tal, você está entendendo? E problema de tudo quanto é ligamentos que existe nas articulações. Isso aí ajuda muito o processo de energia. Tá certo? Não tem mais ninguém para falar, não? Não tem mais nada? O Marco sempre marca o marco dele conforme o dia. Oi, tem várias coisas aqui. Primeiro é o seguinte, estamos falando da reforma ortográfica, né? Faltou quebra de regra, então, em algumas coisas. Né? Não, é sério. Né? Sim. Então, deixa eu te perguntar, às vezes não passa essa quebra de regra? Desculpa. Às vezes essa quebra de regra não passa, como nesse caso, né, para não irem muito adiante, né, por um certo conservadorismo, por a coisa do padrão tá muito ligado à razão. Aquilo é a razão que se tem, né?
até o momento. Então, o pessoal dá uma segurada para não parecer irracional, às vezes porque é novidade demais, ou parece que está indo além demais. Isso existe, né? Existe, mas o problema todo é o seguinte: com o passar do tempo, isso tudo vai se assentar. A hora que assentar aí, já vão começar a pensar em outras mudanças da ortografia. Por isso que eu estou falando, nesse século vai ter mais. Isso vai ser inevitável. Porque o português está sendo mais estudado, ele já é, em certos lugares, a quarta língua, a sexta língua maior do mundo e tal. Então, estou dando isso como um exemplo, né? Então isso vai ser inevitável. Outra coisa, o português é uma língua que não pode jogar fora, né? Você sabe que todo dia morrem umas 100 línguas. Isso é normal, mas língua que não interessa. Agora, o português interessa. Português, gente, a rigor, é melhor para ver certas coisas do que o inglês. Eu já falo isso faz 50 anos. Inglês é língua bárbara. No entanto, ele substitui hoje o latim, que é uma língua oficial da ciência. Agora, é necessário o português. A gente estudar mais isso aí. Tá, mas essa resistência, então, ela atinge várias áreas, não só a linguística, né? Não, é tudo. É por causa da comunicação, então pega tudo. Tá. Outra coisa que está ligada a isso aí também. Como é que faz a pessoa... Quer dizer, estou perguntando para eu sei mais ou menos isso aí, né? Mas como é que faz a pessoa que trabalha e mexe com padronização? A primeira coisa, tem que pegar todas as palavras que mudaram e colocar na mesa dela para ela saber, até ela aprender aquilo, decorar, saber o que se passa. Então, mas a pessoa às vezes que luta... Isso vai demorar meses. Não, sim, mas eu estou falando nisso aí, mas também a pessoa que é responsável por normalizar e normatizar as coisas. A pessoa que é responsável pelo padrão. Essa já sabe que ela está feita a isso. Isso aí é que é o ortógrafo. Quem é da ortografia já sabe essas coisas. Tem uma série de profissões que mexem com isso. Até a área financeira, por exemplo, contabilista, até certo ponto, ele mexe. Isso tudo vai ter que mudar. Aí, isso te pergunta, então. Quando você faz uma quebra de regra dessa, né, pode ser na área contábil. Tem um preço. Vai gastar. Todo mundo sabe disso. Isso. Por isso que eles dão prazo, etc. Tal. Esse ano nós vamos ver por todo lado um monte de português sem ter mudado a ortografia. Isso faz parte. Os impressos que já estão feitos, as coisas que já vêm, isso tem que dar um tempo, não tem jeito. Aí você vai... Esse ano, por exemplo, vocês não esperem que por todo lado vão aparecer, porque não vai. Bobagem isso. Então... Outra coisa, os novos livros, nossa, aqui, ó, a gente tem que mexer em tudo agora para fazer uma revisão geral nas novas edições. E assim é todo mundo. Como é que faz? Esse livro que vai sair o mês que vem, ele já está com a maioria já com a nova ortografia, mas eu não garanto. Tem coisa lá que não precisa estudar mais. E outra coisa, nós estamos estudando justamente, o livro é sobre português, tá brabo. Outra coisa, tem até palavra inventada lá na hora. Tinha uma que o Antônio até queria, o Antônio não está aí não, né? O Antônio queria que tirasse, que é o robô. Robô, que eu escrevi. Robô, quer dizer, o robô ladrão. Robô. Então isso está lá, você está entendendo? Robô. Robô ladrão. Você está entendendo? É o robô. Então, tem tudo lá nesse trivocabulário, de modo que a gente tem que esperar, porque tem trocadilho, tem isso, tem aquilo. Agora, muita coisa a gente já tirou. Por exemplo, trema, já não tem mais. Vocês não precisam tremer por causa do trema, porque não tem mais trema. Não há mais tremor. Agora, tem alguns outros, por exemplo, o processo de aquilo herói e heróico. Tem uma opção de coisa dessa que está brava. Isso aí também nós tiramos. A maioria. A nossa Lourdes viu, eu vi, agora a turma está vendo, o Everton está vendo, e o Everton está vendo com um papel enorme, com tudo da ortografia, um por um. Hoje eu estava vendo as últimas coisas. O livro já foi impresso, a parte básica, ele já está fazendo agora no definitivo, no boneco. Entende? E é pouca coisa que está errada. Eles imprimiram até muito bem o negócio. O programa do Word também, automaticamente. No Word, automaticamente eu ponho ideia, ele acentua e outras coisas, mas tem que mudar. Há coisas que dá para mudar, há outras você tem que ser palavra por palavra. Não dá para pegar tudo. Está no programa e muda automático. Não, mas tem palavra que não dá para você mudar automático, não. Tem que ir lá. Por exemplo, trema é fácil, é só colocar o trema.
Agora, por exemplo, no meu caso, não pode cortar todos os tremas. O meu texto, por exemplo, está lá, Führer, que é o líder alemão. Tem que ter trema, você não pode tirar, Führer. Se tirar, eles vão me chamar de anarfa, não é isso? Mas fala. Não, então, eu não queria entrar muito na linguística, não. Queria só dar como exemplo. Aí, quando a gente cai na área da vida, da evolução consciencial, né? Essas quebras de regra que a gente faz, né? Com a gente mesmo, né? Elas, às vezes, requerem um ajuste, né? Esse preço que você falou. Porque nem sempre a mudança como acontece na linguística... Tem firma que vai esgotar primeiro os estoques de impressos, para depois ela mudar a ortografia. Porque eles não têm dinheiro para colocar, ainda mais nessa fase de crise. Essa ortografia vai ser prejudicada pela crise. Muita coisa vai demorar, porque o povo vai usar tudo que já tem. Eles não vão fazer uma coisa e julgar aquele papelório lá, um monte, uma montanha de papel fora. Aqui vai dar prejuízo para mas e quando é com a própria consciência? Hein? E quando é com a própria consciência? No caso, o que tem? No caso positivo, né? Você saiu, você abriu, quando você quebrou a regra, você abriu espaço dentro daquela ação padrão que você vinha tendo. Então, quando é positivo, isso é completado por uma coisa melhor. Então, positivo, alguma oportunidade, alguma coisa, né? Que vem, né? É por aí. Tá, pode perguntar mais uma coisa? Deixa eu só responder uma coisinha. A assimilação, desassimilação de energias no extrafísico pode ser comparada aqui com o fole humano? A busca do conhecimento seria a respiração do mental soma? Não, isso aí está muito, vamos dizer, metafórico demais. Você não acha? Está forçando a barra. Eu não acho que seja bem isso, não. Vamos examinar bem. Assimilação e desassimilação é um problema da pessoa dominar as energias em qualquer parte, não é só extrafisicamente, não. Aqui também é assim. Isso não tem diretamente nenhuma ligação que ver com o corpo do fole humano. Isso é besteira, não tem nada que ver. Uma coisa é o corpo, outra coisa é a energia. A energia é do energossoma. A busca do conhecimento seria a respiração do mental soma? Não é bem isso, isso aí é uma poesia que você está fazendo, né? Está forçando um pouquinho, não está? Como diferenciar a quebra de regras de um erro considerado pelo grupo? Isso é fácil, é só olhar. Se tem um erro considerado por todos, aí não é uma quebra de regra. Agora, uma quebra de regra, por exemplo, a hora que eu ponho aquilo que estava falando, relações, inter-relações, eu já tirei esse if há muitos anos. É uma quebra de regras. Alguém quer vir contra mim? Você está entendendo? Porque tem uma lógica danada. Para que esse hífen? A pessoa vai entender até melhor quando tira o hífen, que ela não tem que parar para ver, aquilo ela vai seguindo o raciocínio. Então, como é que fica? Como podemos avaliar as regras, se as regras são ou não inteligentes, no caso das instituições públicas, sem ser contestador ou reclamão? A primeira coisa é a seguinte: toda instituição pública que demora a atender você pode reclamar, você está com a razão. Uma repartição pública que nós pagamos tantos servidores e funcionários públicos no Brasil, do jeito que tem, não pode fazer fila. Então, falta administração lá dentro. Se chegar lá e perguntar, quem é que é o chefão? Quem é que é o gerente? Quem é que está mandando? Aqui, está fazendo fila, está demorando a atender, tem alguma coisa errada. Então, a repartição, nós temos que avaliar. Estou dando um exemplo da fila, né, que é um negócio óbvio, que não pode ter, né, nessa altura dos acontecimentos. Então, é uma coisa para se estudar. Pode voltar aí, o que você queria? Está lá em cima, pode falar. Já está no horário dela. Depois das 2 que ela fala. Professor, na patologia, a quarta linha de baixo para cima, na primeira folha, a autoconfiança ressexológica. Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa autoconfiança e também ligar com o Mega Pensene, saibamos infringir regras. Queria fazer um link desses dois. O problema todo é o seguinte: a autoconfiança ressexológica é quando a pessoa já fez uma reciclagem e ela já atestou, ela já conferiu, ela já comprovou que aquilo ajudou demais.
Ela, então, com isso, ela tem um verdadeiro exemplo para dar, que ela se torna um exemplo dentro da Ressex. Com isso, então, ela se estende para tudo que ela faz, com o povo que ela vive, etc. Tal. Então, a autoconfiança, ela nasce mais, é da autoexperiência da pessoa, é a vivência da pessoa, a autovivência. Então, isso é muito sério. Eu, por exemplo, eu tenho confiança nas coisas que eu escrevi no Projeciologia, mas eu demorei 19 anos para colocar tudo lá dentro. Só as técnicas que tem lá dentro são dezenas. Os fenômenos são dezenas. E é muito processo que eu andei estudando para selecionar as fontes bibliográficas, onde é que eu estudei, de que modo que foi. E todas aquelas técnicas que eu estou apresentando, eu passei por aquilo. Eu tive a experiência por mim. Então, isso me dá uma confiança total. Eu nunca me preocupei com as coisas que tem lá. Quando a pessoa vem desancando, condenando aquilo, tudo eu quero saber, me mostra a lógica, eu quero saber os fatos. O que você tem de experiência dentro disso? Me mostra, que às vezes pode ser melhor do que aquilo que eu experimentei. Ele está num passo na frente da gente. Mas, até hoje está difícil de achar coisa lá para acabar com o livro. Eu já publiquei o livro, já tem esses anos todos, 86, que ele foi publicado, né? Nós estamos em 2009, faz o cálculo. Eu não vi nada assim, bravo, para ir contra alguma coisa, ou modificar uma coisa muito séria lá dentro. Teve até americano que falou que eu não vi os livros que foram publicados depois que saiu a edição. A maioria não tem novidade nenhuma. Tudo que me mostraram não tem novidade nenhuma daquilo que eu estou falando lá. Ainda tem isso, mas também nem respondi. No caso, o senhor colocou a autoconfiança como resultado da experiência pessoal. Sim. Se essa pessoa ela ainda não teve a experiência, como é que a gente ajuda? Ela tem que ter experiência, ela tem que fazer força. Para isso é que existem as técnicas, ela tem que se mexer. Ela tem que ter o alto esforço aplicado teaticamente para ela superar suas deficiências. Agora, se ela não tem experiência, não adianta, não há confronto de ideias, não há debate, não há refutação. Nesses processos de parapsiquismo, por exemplo, a maioria não adianta você conversar com a pessoa que não tem experiência. Por isso que é dos assuntos mais difíceis que tem de você debater é sobre parapsiquismo. A maioria do povo que mexe com isso é tudo dogmático e está dentro de processo de religião ou de seita, é um processo místico, falta racionalidade. Então é um senhor problema, aqueles que dominam, é uma minoria da minoria que domina essas coisas. Então isso tudo, a quebra de regras fica só com a pessoa, porque ela deixa para lá. Por isso que eu falo o negócio da esnobação. Você dá uma banana técnica para os outros, não interessa. Eu já fiz a experiência, não adianta nada estar falando isso. Então, por exemplo, uma das coisas mais, vamos dizer assim, que cria mais problema a quebra de regras, é inevitável para a pessoa que passou pela experiência, é o problema da pessoa que é um projetor, que viu as coisas fora do corpo, que ele tem plena consciência daquilo, seja ele homem ou mulher, mas ele tem confiança naquilo que ele fez, que é o princípio da descrença, ele tem experiência pessoal, e ele vai ler sua filosofia, dá vontade de cuspir no livro. No início é um monte que é assim, tem gente revoltada, tem cara que queimava os livros, dava para os outros, não quero saber, mandava para as bibliotecas, não queria saber mais do livro. Falei assim, não é assim, não despreze, vai com calma. Olha o nível que a pessoa está. Agora veja, é o caso aí que eu estou mostrando aqui do Schopenhauer. Eu estou dando para vocês, pegando esses aqui que a gente está falando mais, né? Heidegger, o Adorno, esse aqui, o Schopenhauer, para vocês terem uma ideia disso, porque isso aí é uma das coisas que mais chocam a pessoa que tem experiência multidimensional. Que dá pena de ver. Eles acham que eles são os reis da sabedoria, que sabem tudo. Não estão sabendo nada. São os mais superficiais que existem. Está entendendo? Dá pena. E você não pode falar nada. Professor, como é que a pessoa ela vai aplicar essa esnobação, essa banana technique, que é o lado positivo, e ao mesmo tempo ela não passar por arrogante? Porque há uma tendência, dependendo da condição, da pessoa ser vista como arrogante. Sim, mas o problema todo é o seguinte, lá pelas tantas, eles vão colocar, não é só arrogância não, e vão até contra a pessoa.
Se você começar a mostrar a quebra de regras contra aquilo que está estabelecido dentro de uma demagogia religiosa ou política, um processo social muito grande, é assim que eles matavam a gente antes, a hora que você começa a mostrar a realidade. Agora, existe muita gente mesmo no meio desse povo que não é confiável. É o caso do Voltaire, por exemplo, ele não era confiável. O cara tinha muito dinheiro, mandava em tudo, então ele podia falar à vontade, metia o pau em todo mundo. Muita coisa estava certíssimo, mas muita coisa ele era muito incoerente. Entende? Ele falava uma coisa igual o negócio da Igreja Católica, depois ele aderiu. E outra coisa muito séria, ele combateu todo mundo que era místico ou que era de religião. Depois, no fim da vida, o cara aderiu para aquilo tudo. Quer dizer, a pessoa que, em vez de melhorar, ele piorou. Com a idade, a gente tem que melhorar e não piorar. Se ele pelo menos tivesse com Alzheimer, com a demência senil, mas não, o homem estava lúcido. Eles falam que ele estava lúcido quando fez isso tudo, no fim da vida. Ele morreu com mais de 80 anos. É lógico que é o medo, é a chamada tanatofobia, que é aquilo que eu estava falando do medo da morte aqui, que o cara nem sabe que existe o nome tanatofobia, quer dizer, existem essas coisas todas. Então a conclusão que a gente chega de tudo isso, ninguém estudou muito, nós todos estamos estudando muito pouco, tem mais coisa para saber. Quando você pensa que você está sabendo alguma coisa, tem mais 5.000 na frente, superior àquilo que você estudou. Tem que estudar mais. Todo estudo ainda é pouco. Toda pesquisa ainda é pouca. Vamos trabalhar com o processo. Estudar, estudar, estudar. Como é que eu falo? Lá, Mega Pensene. Estudo e estudo. Tá certo? Isso é a vida. Não tem outro jeito. Professor, fala. Eu fiquei curiosa, estava lembrando quando o assunto era aqui a questão de idioma, sobre o Esperanto, que no Espiritismo, uns anos atrás, era muito propagado. Qual é a sua visão sobre isso? A minha visão é a seguinte, quando eu era espírita, eu cheguei a escrever até um artigo, porque me pediram para falar sobre o Esperanto. Havia umas pessoas da Federação Espírita Brasileira, inclusive uma pessoa que era fora de série, ajudava todo mundo, era o professor Ismael. Então o que faz? Na Flama Espírita eu cheguei a escrever uma coisa e fiz uma referência. E que o idioma também Esperanto está caminhando, tem muita gente que está usando. Mas agora, eu particularmente, sempre falei, mesmo durante o Espiritismo, que eu andei estudando Esperanto, alguma coisa, aquela coisa. Mas que eu não queria saber disso porque era uma língua artificial, igual o Volapük, a língua internacional, aquela coisa toda. Eu não acho que isso pega bem. Isso nunca vai caminhar para uma coisa muito grande. Agora veja, isso que eu estou falando é na década de 50. Já vão para 60 anos que eu falei isso. Tudo que eu falei eu estava certo. De lá para cá eu acho que até piorou. Porque com a internet eu não vejo que o Esperanto dominou. Quando a internet começou, teve gente esperantista que falou para mim, agora é a nossa vez, vamos entrar nisso. Não adiantou nada. Porque a língua oficial da ciência e da comunicação geral ainda é, e vai ser ainda por algum tempo, o inglês. É bobagem querer ir contra isso, uma língua artificial. O esperantista vai falar para você assim, mas olha, o Chamenhof, com tudo isso, era uma inteligência. A linguagem do Esperanto é muito mais lógica. Eu estou de acordo com a opção de coisa. Mas ela é artificial. Uma coisa é eu criar um neologismo. Outra coisa é eu criar uma neolíngua. Eu não vou criar uma neolíngua. Neologismo, sim. Porque esse não, eu vou em cima, ele é pontual. Ali, ó, vai em cima do lance, no buziles, aquilo que precisa. Agora, a língua não. É o que você usa tudo, é aquilo que você pensa. Nenhuma língua foi feita artificial desse jeito até hoje. Nenhuma pegou. O Volapük não pegou. Essa linguagem internacional não pegou. O Esperanto também não. Agora, o Esperanto é aquele que caminhou mais. Por exemplo, aqui ó, nós temos um amigo nosso que é muito esperantista, que gosta demais. Que é o professor Jaime. O professor Jaime entende bem, conhece tudo sobre Esperanto. Mas agora veja, eu acho uma perda de tempo. E é isso que eu falava, por exemplo, no Centro da Consciência Contínua, apareceram uns esperantistas que queriam saber das coisas, foi preciso eu dar
a minha comunicação, várias aulas em seguida mostrando as coisas que eu esperando, por que não funcionava. Agora, professor, houve inspiração extrafísica para esse movimento ou foi um movimento mais... Não, o nosso amigo conhecia muito o processo de idioma e ele quis fazer uma coisa do jeito que a gente faz palavra cruzada, do jeito que você faz enigma, charada, tudo é a mesma coisa. Você está entendendo como é que é? Agora, o que eu vejo é o seguinte, a intenção foi boa, mas que eu não admito que é artificial demais. A língua não pode ser artificial, ela tem que ser vivida, tem que ter sangue, suor. Você está entendendo? Senão, não vai. Agora, isso feito assim, artificialmente, não cola. É tanto que não colou. Veja, esse negócio que eu escrevi lá, eu só fiz uma referência, porque eu sempre evitei de falar muita coisa de Esperanto, porque eu, particularmente, falava com todo mundo, eu não admito isso. Não admito que vai caminhar. Mas havia esse povo espírita, que é da federação, eles me pediram, coloca aí no seu artigo alguma coisa. Então eu dei uma nota, era para dar esperança para o povo. E quando a esperança... Então a esperança era a homeopatia, o Esperanto, uma porção de coisa para dar esperança para aqueles que estavam desacoroçoados, desanimados com a vida. Então, assim, tudo está caminhando, a comunicação está caminhando, a imprensa está caminhando, a tecnologia está caminhando. Isso foi depois da guerra, porque tinha muita gente desanimada, né? O senhor acha que o inglês vai continuar preponderando assim, como é língua oficial mundial? Não, o Esperanto não vai nunca pegar. O inglês, professor. Não, o inglês ainda vai uma boa temporada. Agora, para mim, isso aí vai haver modificações com o tempo. Porque sendo a língua latina... Talvez vai criar uma linguagem, por exemplo, internetês. Vai ser uma coisa diferente, porque aí já não é artificial. Já está começando, né? Já tem uma boa linguagem na internet, não tem o internetês? Pois é, já tem. Agora, o problema é isso. Caminhar mais. A informática, gente, está engatinhando ainda. Nós ainda não chegamos no limite dela, nem nas coisas que tem para ser feito, não. Tem muito mais coisa depois disso. Você quer falar? Eu queria, professor, que você falasse um pouquinho sobre esse binômio que você colocou aqui, criatividade e quebra de regras. Uma coisa leva a outra, né? Vamos ver aqui, o binômio, criatividade e quebra de regras. Veja bem o que é que eu faço. Eu crio neologismos e quebra as regras através do neologismo. Segundo a nossa amiga Lourdes, eu já estou com 6.000 neologismos. Eu sou um cara que, se você não estiver de acordo, então eu peço para você, olha, joga fora 5.994 neologismos. 6, pelo menos, você está de acordo? Se tiver, então, você vai achar que eu sou criativo. Se eu sou criativo, eu estou quebrando as regras. O que você acha? Então, de 6.000, você arranja 6 neologismos que você está de acordo. Por exemplo, o Paulo Coelho tem um que ele gostou, né? Esse eu sempre falo, que é o Cosmoética. Tem gente que gostou demais do Desperto. Outro gostou de Tenetes. Agora, são todos neologismos acrônimos, que eu juntei palavras. Entende? Então, isso é criatividade. E isso tem a ver com a flexibilidade mental, então, né, professor? Toda criatividade precisa de agilidade mental. É necessário que a pessoa tenha um bom equipamento de pensar, pensionizar, senão não vai. Pelo menos alguma coisa. Agora, se aquilo expande, se não é uma coisa muito só num lugar, pequenininha, restrita, acanhada, que ela é localizada, pontual, não precisa de muito. Mas agora, se o negócio é mais amplo, aí precisa de mais. Esse é o motivo que eu estudo, esse tanto que eu estudo, do jeito que você sabe, o tanto que eu leio, essa coisa toda. Eu acho que aqui ninguém tem dúvida que eu leio, né? Parece que eu leio, né? Todo dia eu trago alguma coisa de jornal, ou de livro, ou disso. Primeira coisa que você tem que falar é o seguinte: isso está de acordo com aquilo que eu falo? Tem coerência no que eu falo? Os fatos que eu trago esclarecem aquilo que eu estou expondo? Isso é que você tem que ler. Você está entendendo? Então veja, sem essa leitura não resolve. Então eu tenho autoridade moral para falar para os outros ler. Só para fazer o Projeciologia, que é um livro que eu coloquei lá menos de 1.000 fontes bibliográficas, eu li mais ou menos 46 para 47, 46.000 obras, eu consultei. É lógico que eu não li aquilo tudo,
Eu fiz consulta, fui ver instituições do Brasil, fora daqui, abri o livro, examinei, quando o negócio era bom, procurei comprar, entrava nos leilões, rematava o livro, fazia o diabo. São esses que estão aí que interessam. Agora, a maioria não presta. Mesmo desse que apresentei, 90% é lixo mental. Aí as pessoas perguntam, mas como é que é? Você está oferecendo lixo mental para nós? Por que você não tirou isso? Não tirei porque não tem outros. A pessoa tem que ler aquilo que está lá para ela ver o que ela pode fazer além daquilo. Se a gente não mostrar o que não presta, como é que a pessoa vai saber o que presta? Você entendeu como é que é? Então, veja, isso tudo faz parte desse processo da criatividade e da quebra de regras. De modo, cuidado comigo, porque se eu puder, eu dou uma rasteira naquele primeiro que aparecer, quebrando a regra. Tá certo? Professor, eu vou passar para vocês, que agora está na hora. Você me pergunta, o que é coisa urgente? É pronto-socorro? Emergencial? Tá certo. Só então, gostaria de sugerir, porque uma quebra de regras bem evidente que a gente tem é a aplicação da técnica da Invexis. E aí eu não sei se caberia na tecnologia aqui. Cara, mas é que eu tenho tantas, né, para colocar aí. Invex, Teneps, é tanta coisa, ProEx, só de X é um monte. Tá certo. Eu passo para vocês, está no horário. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 23 votos online, 24 perguntas respondidas online, 20 perguntas presenciais, 76 assinaturas no nível de presença, 18 praticantes da técnica da Invex. Teremos os seguintes recados após a leitura dos verbetes. Cátia Aracate, formação de autores, Marcelo pela Invex, João Paulo pela Conscius, Ami pelo laboratório e Áurea pela Unicim. Eleição do verbete de amanhã. Categoria de comunicação, dia da incompletude, ilegalidade segregada, irresponsabilidade, personalidade formada, ponto transitório e pseudo-harmonia. Boa tarde a todos. Amanhã, sexta-feira, nós vamos estar com uma aula gratuita, uma aula aberta aos interessados no curso Formação de Autores. Então, todas as pessoas que quiserem qualificar a sua assistência gráfica estão convidados a comparecer. A aula vai ser às 19 horas, no Salão da Holoteca, com o professor Júlio Almeida. E o tema é Princípios da Obra Conscienciológica. Muito obrigada. Pessoal, só quero lembrá-los que a primeira gincana de integração da Cognópolis ocorrerá no próximo sábado, depois de amanhã. Os objetivos são promover a integração dos voluntários da CCCI, proporcionar momentos de lazer produtivo e propiciar a interação entre os vários segmentos da Cognópolis. Lembro a vocês que a gincana, apesar de ser no sábado, as equipes já devem estar formadas no máximo até amanhã. Por quê? Porque a primeira tarefa da gincana vai ser a participação no fly-in. Então haverá um objeto em cima da mesa da sala da Acinvex e os participantes da gincana terão que projetar-se e acessar este objeto. Ok? Portanto, e no sábado demais atividades. Portanto, quem tiver interesse, entre em contato com a Acinvex ou na Secretaria do CIEC para fazer as inscrições. Obrigado. Boa tarde. Eu venho falar em nome da Conscius sobre o curso Reciclante Cobaia do Conscienciograma, que vai ser realizado dias 3, 4 e 5 de abril, aqui no CIEC, e que as inscrições já estão abertas. É um curso que foi elaborado em cima do Resexograma, uma planilha elaborada especialmente para autoavaliação da Resex, né? Os preços são bem acessíveis. Para o morador de Foz está R$ 120, ou pode parcelar em 2 vezes 65 e R$ 180 para quem não mora aqui. As inscrições estão abertas na recepção do CAEC ou então com algum voluntário da Conscius. É só entrar em contato. Estamos aguardando vocês. Boa tarde.
Oi, gente. Para você que há muito tempo não faz um laboratório no CAEC, ou que gostaria de fazer uma imersão laboratorial antes da prova da imagística, o setor de laboratório está oferecendo um pacote promocional. São 3 créditos por apenas R$ 30, um desconto mais de 30%. Aproveite essa oportunidade, faça a sua inscrição na recepção. Obrigada. Queremos lembrar a todos aqueles interessados em colaborar com o evento do Encontro da Cosmoética e segundo Fórum de Paradireitologia, que temos ainda este final de semana para organizar o material. Né? O prazo para entrega dos artigos é dia 24 de março. Vamos todos participar. O verbete de amanhã é pseudo-harmonia com 12 votos.